É sempre uma alegria, né, podermos nos encontrar aqui nessa sala, mesmo que virtualmente, né, para a gente trocar experiências aí da nossa vivência com Jesus, né? Hoje quem vai trazer a palavra é o nosso amigo e irmão Odair Júnior, né? Ele vai estar com a palavra hoje, ele vai se apresentar e em seguida, Odair, você fique à vontade, que Deus possa te usar. Se você quiser pedir oração para algum dos irmãos aqui do grupo, fique à vontade, tá bom? Ou se quiser fazer também. Amém, mano. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Todo mundo me ouvindo bem aí? Gostaria de iniciar a minha fala com uma oração, né, para que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, e também para que possamos, né, para que Ele possa estar ministrando aos nossos corações, embora eu seja o orador da noite, mas também tenho muito a aprender com Ele. Então, Altíssimo Deus, Eterno Pai Celestial, entramos diante da sua presença, Senhor. A tua palavra diz, onde um ou dois ou mais se reúnem em seu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós, Senhor, sabemos que o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Gostaríamos de estar reunidos, Senhor, presencialmente, dando aquele abraço, confraternizando, mas, infelizmente, pelos motivos difíceis que estamos enfrentando no país, não é, Senhor, viável neste momento, mas que o Senhor possa estar consolando os nossos corações e aproveitando este momento especial desta live, para que possamos aprender mais de Ti, mais da Sua palavra, Senhor. É o que te pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias. Quem quiser aí acompanhar a leitura ou apenas acompanhar somente eu falando a vocês, ou quem quiser anotar essa primeira leitura, essa leitura está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. É uma breve palavra, apenas 3 versículos. Quem achou, diga amém ou faz um joinha. Amém? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu peço licença a todos, mas voltarei a esse tema apenas no final da minha fala, para concluí-la. Irmãos, todos nós temos uma linda história de conversão. Se eu perguntar, a gente está podendo acompanhar nessas lives que estamos participando, né, pelo menos nas lives que eu posso estar participando, a gente tem acompanhado a linda história de conversão de cada um de vocês. Como vocês converteram, aonde vocês converteram, como foi o encontro pessoal que vocês tiveram com Cristo. Então, esta live está sendo muito boa para isso, para que a gente possa estar chegando cada vez mais perto e ouvindo de vocês essa linda história de conversão e saber que cada oração que fazíamos ou que fazemos no decorrer desta vida, pedindo a Deus uma libertação a todos nós que outrora estávamos no erro,
para nós é motivo de grande alegria estar a par de cada acontecimento lindo e maravilhoso, como nós estamos podendo constatar. E muitos pensam que conversão, que quando fala eu me converti, todos pensam que conversão se dá no ato de você ir a um culto evangélico, erguer a sua mão a Jesus no momento de convite, né? Quando o pastor está lá pregando, ele fala quem quer aceitar Jesus, e algumas pessoas erguem as mãos e vão ali na frente para que o pastor ore por você. Muitas pessoas pensam que ali acontece a chamada conversão. Mas a conversão, irmãos, a conversão, o significado dela é muito mais abrangente que isso. A conversão nada mais é do que uma experiência pessoal que um dia, em algum lugar, ajoelhado diante de Deus, eu e você tivemos um encontro com Ele. Então, meus queridos, pasmem no que eu vou dizer agora. A minha conversão, o meu encontro pessoal com Cristo O meu encontro pessoal com Cristo se deu numa cidade do interior de São Paulo, acho que muitos aqui conhecem, chamada Matão, dentro da igreja, precisamente dentro do alojamento, lendo a Bíblia. Então, muitos se perguntam, como que você lia a Bíblia? Então, para isso, eu preciso voltar ali a uns 5, 6 anos atrás. Eu não vou aqui contar para vocês a minha experiência como um apostólico, porque todos vocês sabem. Todos nós viemos do mesmo lugar. Então, ficaria um pouco maçante todos relatarem a mesma história. Então, eu vou frisar aqui para vocês como se deu a minha conversão e como que Deus veio transformando a minha vida até o dia de hoje. Então, meus queridos, há uns 7 anos atrás, isso lá em 2009, então vamos colocar aí 2005, 2004, 2003, meu tio Isaías, que todos conhecem, presenteou meu pai com uma Bíblia. Meu pai, né, já não exercia mais o ministério pastorado devido à sua diabetes, à sua impossibilidade de saúde para tal função. Também não enxergava, como todos sabem. Então, minha mãe recebeu aquele presente e simplesmente guardou numa das gavetas e nunca mais se ouviu falar dessa Bíblia. Depois de um tempo, meu pai veio a falecer. E no momento que minha mãe estava organizando as coisas, minha mãe encontrou a Bíblia. E ela, vindo conversar comigo, me perguntou o que faríamos, o que vamos fazer com a Bíblia. Porque não era o nosso costume ter a Bíblia, aliás, nem podíamos. Então, se eu pensando que a Bíblia, bem como alguns livros que meu pai tinha, eu me apossei como herança, a Bíblia nada mais foi, ao meu ponto de vista, apossar para mim como herança. Então, a Bíblia foi uma herança que eu herdei do meu pai. Só que da mesma maneira que tinha acontecido no princípio, quando ganhamos a Bíblia, eu peguei aquela Bíblia e novamente ela foi para uma gaveta. E ficou naquela gaveta. Depois de um tempo, eu já era pastor nessa época da apostólica, depois de um tempo, eu fui colocado como pastor itinerante.
da Igreja Apostólica. Eu não viajava mais um final de semana e ficava em casa. Eu viajava agora 30 dias, 30, 32, 35 dias. E algumas pessoas aqui que foram itinerantes como eu, o caso de Paulo de Campos, sabe que 30 dias no campo existe muita coisa que nós possamos fazer. Já que nós não podíamos, como pastores, ter contato com pessoas, então nós passávamos muito tempo sozinho dentro de um alojamento. Então, para que esse tempo se tornasse mais produtivo, eu levava alguns livros. E comecei, então, a introduzir a Bíblia nos meios dos meus livros. Mas eu não lia. Alguns boletins internos oficiais começaram a se tratar de temas como, por exemplo, a história dos profetas. Isso em decorrência de datas de aniversário. Então, eu querendo saber um pouco mais a respeito dessas histórias, eu procurei me aprofundar na Bíblia. Eu queria entender na Bíblia como que era a história dos profetas. Não que eu pudesse me converter, mas que eu pudesse utilizar aquela palavra para que eu pudesse pregar aos apostólicos embasado nas Sagradas Escrituras. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, ela não era ainda a palavra de Deus revelada a mim. Ela era apenas um livro de história. E hoje eu conheço muitos pastores que foram pastores naquela época, muitos colegas, que falam para mim: Odair, eu me arrependo de ter sido pastor na Igreja Apostólica. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu não me arrependo. Porque foi ali, quando eu me tornei pastor, que eu comecei a ter vontade de estudar mais a respeito da igreja, de entender mais aquilo que estava sendo pregado. Porque quando você somente ouve alguma coisa, quando você ouve eles pregando, é uma coisa. Agora, quando você prega para alguém, a responsabilidade aumenta. Porque as pessoas, elas veem em você o exemplo. E elas vendo em você o exemplo, elas começam a te seguir. Então, eu comecei a estudar um pouco mais. Então, eu não me arrependo de ter virado pastor. Aí está uma diferença hoje, né? Que na Igreja Apostólica se vira alguma coisa. Na Igreja Apostólica você vira pastor, você vira músico, você vira corista. No reino de Deus, você é chamado a pastorado, você é chamado ao coral, você é chamado à música. Então, virar pastor é uma coisa vazia. Agora, ser chamado é um dom especial. E eu quero fazer um adendo, somente um adendo aí. Muitas pessoas hoje acreditam que o chamado de pregar o evangelho está vinculado apenas a pastores e pregadores. Se nós lermos lá em Marcos 16, versículo 15, nós vamos ler: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse aqui ir por todo mundo pastores, ir por todo mundo pregadores, não. É um chamado especial a todos. Então, todos nós precisamos pregar o evangelho. Todos nós precisamos levar as pessoas a palavra do Senhor. O que estamos fazendo aqui hoje nessas lives é levar o evangelho. É falar
do amor de Deus. Então, voltando, agora que já sabem como que a Bíblia entrou na minha vida. Então, estava eu na cidade de Matão. E naquela semana, a mensagem do boletim tratava sobre a história dos profetas, né? Para questão de Aldo Bertone e tudo mais. O que eu pensei? Tendo uma brilhante ideia. O que eu pensei? Falei, eu vou trazer a história dos profetas e no domingo eu falo somente sobre Rosa e Aldo. Ou seja, eu falo a história dos profetas e no domingo eu linko os dois. Para que o povo, né, se atente mais, porque a gente não sabia quase nada de profetas. A gente sabia que ele ia lá assistir a reunião, né, quando diziam para nós que Daniel estava lá, que Paulo estava lá, entendeu? Aquelas coisas todas. Então eu queria entender isso. Então eu comecei a ler a Bíblia. Só que todas as vezes que eu li a Bíblia, eu não entendi nada. Ninguém entende nada. Porque quando você lê a Bíblia como história, você não entende, você fica meio abibolado. Agora, quando você lê a Bíblia como palavra de Deus, Deus ele vai te revelando a cada palavra que você for lendo. Essa é a diferença. Então, eu comecei a ler, a estudar na parte da tarde, sábado à tarde, estou lá estudando, montei o meu esboço. Chegou na reunião, eu pedi licença aos irmãos daquela congregação, preguei sobre os profetas, ninguém entendeu nada, porque eu não citei Aldo Bertone, não citei Vó Rosa, então ninguém entendeu nada. Terminando a reunião, eu fui jantar, e no meio daquela jantando, eu fiquei pensando o que falar na manhã seguinte, no domingo. O que dizer? A forma que eu ia unir as duas coisas. Irmãos, e aquilo... E cada vez que eu pensava, eu ia em parafuso. Porque eu comecei a ler a história dos profetas, e quanto mais eu lia a história dos profetas, mais eu questionava a história da Rosa e do... Quanto mais eu estudava sobre a vida dos profetas, mais eu questionava sobre a vida da Rosa e do Aldo. Porque eu sempre tive um contato a mais com o Aldo. Fiz parte da segurança dele por um tempo. Eu sempre estava ligado, porque como itinerante a gente tem que ir pedir autorização para a próxima viagem, então a gente fica lá até altas horas da noite. Então eu via muita coisa. Então cada vez que eu estudava na Bíblia a história dos profetas, mais eu me questionava sobre a vida do Aldo. E um dos questionamentos que eu fazia a respeito da Vó Rosa é aquele versículo que nós estamos cansados de ouvir, que nós crescemos ouvindo, que está em João 14, 16 ao 18, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E eu ficava me perguntando, falei, caramba, eu fiquei quase 2000 anos órfão.
Porque se Jesus disse, se Jesus uma promessa que enviaria outro Consolador, que não nos deixaria órfãos, o que quer dizer orfandade? Órfão é aquela pessoa que não tem pai, que não tem mãe. Então, quando alguém falece, fala, não vou te deixar órfão, é natural que você tenha alguém para cuidar de você, que você tenha alguém para cuidar de ti. E era uma promessa vazia. A Igreja Apostólica, ela utiliza a promessa do Consolador, ela utiliza esse Consolador errado. Porque esse Consolador é um adjetivo, é um atributo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que conforta. O Consolador aqui não é uma pessoa, mas sim uma qualidade da pessoa do Espírito Santo. Um outro questionamento que eu me fazia. Os profetas, se você analisar os profetas, eles viviam uma vida simples, sem luxos e sem riquezas. Aí você pega, por exemplo, cada semana, o Ricardo está aqui, ele pode confirmar isso. Cada semana, tá o Paulo também. Cada semana era um carro importado diferente. Cada semana era um restaurante diferente. Cada semana era um luxo diferente. Outro questionamento. Aldo Bertoni interpretava as escrituras segundo a sua ótica do seu próprio umbigo, inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Por exemplo, nós crescemos e aprendemos que salvação se dava por merecimento. Que para a gente ser salvo naquele lugar, nós tínhamos que merecer. E ai daquele que não obedecesse. Está aqui uma prova, o Wellington, que foi excluído não sei quantas vezes aí, porque não obedeceu. Ou seja, uma falsa doutrina. Um outro questionamento que eu sempre fiz, e isso já é mais de cunho pessoal. Eu era casado naquela época. E toda vez que eu viajava, a pessoa do Aldo Bertoni chegava para minha ex-esposa e falava, cuidado que ele está te traindo. E quando eu voltava para casa, virava um inferno. Virava um inferno. Porque eu era questionado o tempo todo de traição. Enquanto eu ia pregar o nome dele, enquanto eu ia pregar sobre ele, eu recebia falsas acusações. Uma outra acusação, que até hoje muitas pessoas pensam que eu saí da igreja porque eu roubei a igreja. Certa feita, estava voltando de uma filial grande, um campo de itinerante. Cheguei no escritório da igreja, entreguei o meu acerto de conta. Antes disso, todas as vezes que eu chegava de viagem, eu sentava com a minha ex-esposa, nós somávamos juntos, e após tudo bater, tudo estar certinho, eu apresentava o meu acerto de conta ao escritório. De certa feita, eu apresentei meu acerto de conta ao escritório, e horas depois, a pessoa, não vou aqui falar o nome, me ligou e falou, Odair, está faltando R$ 1.500 no seu acerto de conta. Eu, aflito, preocupado, sentei, peguei todos os meus comprovantes e refiz toda a minha conta. E novamente a conta bateu certinho. Era uma quinta-feira, cheguei na reunião de quinta-feira, o cabra fez a fila, fui cumprimentá-lo, e ele simplesmente chegou para minha família e falou, ele está me roubando. Cheguei em casa, novamente, outro inferno.
Sentei com a infeliz, que Deus perdoa. Sentei com a pessoa, vamos refazer a conta. Refizemos a conta, tudo certinho. No outro dia, voltei novamente no escritório. Pedi para uma outra pessoa diferente refazer a conta. Essa outra pessoa fez a conta, bateu tudo certinho. No dia à noite eu fiquei lá, esperando em vão um pedido de desculpa. E nada, simplesmente está liberado para viajar. Então, e quanto mais eu questionava isso, mais eu entrava em colapso. E quanto mais eu lia, mais confuso eu ficava. E uma aflição, uma angústia começou a tomar meu coração. Eu falei, não é possível que eu esteja no lugar errado, não é possível isso. E eu lembro, meus irmãos, que todas as vezes que eu vi o Isaías, ele sempre me falava o seguinte, Caladinho, é um apelido que ele tinha me dado. Caladinho, às vezes que eu não renegava, quando ele me ensinava. Todas as vezes que você se sentir confuso, você faça o desafio da palavra. Qual é o desafio da palavra? Você ora a Deus, abre a Bíblia, e aonde os olhos forem direcionados, é a palavra que Deus quer trazer para você. Eu falei, ok. Eu pensei comigo, ok, farei isso. Mas eu não sabia orar. A minha oração, a vida toda, por quase 28 anos, tinha sido em nome deles. Eu nunca orei em nome de Jesus. Eu nunca tinha orado em nome de Jesus. Eu falei, como que eu vou orar? Então eu fiz aquilo que todo mundo faz quando está começando o evangelho. Falei, Deus, se o Senhor realmente for o Deus que meu tio fala que o Senhor fala comigo. Eu quero saber se eu estou no lugar certo ou se eu estou no lugar errado. Me dá uma luz. Eu abri a palavra, abri a Bíblia, e a Bíblia caiu no livro de João, e meus olhos foram direcionados ao capítulo 8, versículo 32. É um versículo conhecido, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí todo mundo pensa, nossa, aí melhorou. Aí as escamas caiu dos olhos, aí tudo voltou ao normal. Aí que eu fiquei mais confuso ainda. Falei a vida toda, 28 anos, acreditando que aquele caminho era verdade. Tanto é que eu cantava, nós somos a igreja da verdade. Cantávamos isso, não cantávamos? Então, que verdade é essa? Então, que verdade é essa? E cada vez mais essa angústia aumentava. E que verdade é essa? Vai me libertar do quê? Os escravos são eles que estão lá fora. Eu sou livre. Dentro da minha concepção. Então, novamente, eu fiz o desafio da palavra. Falei, não, eu vou fazer até eu entender esse negócio. Aí, novamente, eu fiz o desafio da palavra. Aí, eu abri a Bíblia em João, capítulo 14, e meus olhos foram direcionados ao versículo 6, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu confesso que nesse momento, tudo aquilo que meu tio me ensinava e que eu renegava,
tudo aquilo que no campo itinerante, alguns pastores que me encontravam, evangélicos, e falavam, você é pastor? Eu falei, não, sou vendedor, e tentavam me pregar a palavra, eu renegava, tudo aquilo que eles falavam começavam a fazer sentido. Tudo começou a fazer sentido, tudo começou a se encaixar. Mas aí surgiu um problema. Outro problema. Era sábado. Eu tinha pregado na congregação. Domingo, eu tinha que pregar novamente em Matão. E como que eu ia fazer isso? Conhecendo, tendo um encontro pessoal com Deus e conhecendo que Deus tinha me falado que ali era o errado, que a verdade era Ele. Então, o que eu fiz? Falei, Deus, me dá uma estratégia para que eu não tenha que pregar. Aí eu pensei, o povo gosta de cantar. O povo adora coral. Aí o que eu fiz? Taquei hino no povo. Então, se, por exemplo, no testemunho eram 2 hinos, eu botei 5. Se na oferta eram 2 hinos, eu botei 5. O povo adorou, foi uma festa. Chegou na parte da palavra, eu li, porque não tinha o que fazer, eu li o boletim. E quanto mais eu... E o relógio não andava. E eu falei, caramba, falta um parágrafo. Eu pensando, falta um parágrafo para eu encerrar o boletim. E falta 20 minutos para terminar a reunião. Eu falei, e eu pensando, Deus, me dá uma estratégia. Deus, intercede. Deus, vem com a tua mão poderosa. E do nada começou a me dar uma crise de tosse. Do nada. E os irmãos me traziam água, eu bebia água, e aquela tosse não passava. Enfim, acabei de ler o boletim com uma certa dificuldade. Falei, irmãos, o boletim ele é autoexplicativo. O que está lido aqui, entendeu? Os irmãos já entendem, os irmãos já aprenderam, e eu não tenho condições nenhuma de falar no momento. Então, simplesmente eu encerrei a reunião. Eu fiz uma oração que eu tomei uma bronca quando eu cheguei em São Paulo, porque eu fiz uma oração agradecendo a Deus pela libertação e pedindo que Deus libertasse os irmãos. Tanto é que eu perdi minha carona para almoçar no final da reunião e para ir para a rodoviária. Tive que descer uma ladeirona de a pé. No Tatuapé, chegando na igreja, na sede, para a reunião da noite, eu me deparo com nada mais, nada menos do que a pessoa do Aldo Bertoni. E ele simplesmente aponta o dedo para minha cara e diz, que M3 pontinho você fez lá? Eu já convicto do caminho que eu queria seguir, falei, a partir de hoje, eu não sou mais pastor da sua igreja. Virei as costas, entreguei meu acerto e fui para casa. Aí vem outro problema. Como comunicar à família que eu não faria mais parte da igreja? Para minha mãe foi fácil. Falei, mãe, olha, por diversos motivos, eu não quero mais ser apostólico. Tem várias coisas que eu concordo. Ela falou, tudo bem, eu não concordo com você, eu não concordo com a sua decisão, mas você é meu filho, eu vou te respeitar. Só te peço que não me fale mal de nada. Não me fale da igreja, não quer falar bem, também não fala mal. Falei, amém. Aí vamos comunicar para minha ex-esposa. Eu fui lá, todo manso. Fui comunicar. No primeiro momento, entendeu bem.
Depois de um dia, ela chegou totalmente mudada, porque ela tinha ido conversar com o seu Aldo. E o seu Aldo impôs a ela uma escolha. Se ele realmente sair da igreja, você larga ele e termina o casamento. Você pede para ele escolher ou a igreja ou esse novo caminho que ele acha que está certo. E hoje eu estou, graças a Deus, há quase 10 anos no ministério evangélico. Falei, não quero saber de igreja agora não. Estou cansado de igreja é a mesma coisa, todo mundo é igual e tal. Não vou para a igreja não. Meu tio, sabendo o meu gosto por música, o que ele faz? Ele me dá um CD. Ele me dá um CD chamado Gratidão, que era um CD da Assembleia de Deus Limpo Brasileira, na representação do seu maestro Jeremias, o famoso Mia. Eu peguei aquele CD e, como eu gostava de coral, fui escutando aqueles hinos. E cada vez que eu escutava, mais eu me apaixonava. Até que um dia, um domingo, eu me lembro, foi um domingo à tarde, eu liguei pro meu tio, falei, tio, eu quero ir na igreja desse rapaz, desse coral aí. Ele falou, tô passando aí. Ele saiu lá de Interlagos, da minha casa, aqui na Zona Leste, Vila Matilde, para ir para Itaquera. Falou, ó, eu não estou mais nessa igreja aí, mas esse regente, esse maestro aí tá lá em Itaquera. Então vamos lá. Aí fomos lá para Itaquera. Confesso, meus irmãos, que o primeiro dia foi só Jesus na causa. Uma gritaria. Eu não estava acostumado. Virei para a irmã atrás de mim lá, falei, irmã, dá para gritar um pouquinho mais baixo? Que eu quero ouvir a palavra. Enfim, irmãos, ali começou o meu ministério como cristão. Ainda trabalhava no Canarinho. Eu falava, eu preciso ser mandado embora, eu preciso ser mandado embora. Eu ia pedir acordo, eles não faziam acordo. E ali, eu trabalhando no Canarinho. Então, eu comecei a usar bermuda para forçar uma demissão. Eu comecei a entrar de bermuda na igreja para forçar uma demissão, mas nada do pessoal me mandar embora. Eu comecei a fazer reuniões dentro do restaurante Canarinho para os próprios itinerantes. Eles queriam saber o que eu estava estudando, porque naquela época, primeiro amor, você ali, e eu fazendo um curso de teologia e tal, eu pegava a Bíblia, abria a Bíblia ali na mesa do Canarinho, então todo mundo vinha, os itinerantes que vinham, eles vinham sentar comigo para ver o que eu estava lendo, e eu falava que Jesus é bom. Ou levava lá no Cebola, quem conhece o quarto do Cebola, lá em cima, lá, onde era perto do tanque batismal lá, e reunia lá 5, 6 pessoas, 5, 6 pastores, e falava de Jesus. Mas mesmo assim, não me mandava embora. E eu comigo falei, eu não vou pedir as contas. Eu não vou pedir as contas, eles vão me mandar embora. E certa feita, eu fui passar o final de semana na casa do meu tio Isaías. Aí ele estava me trazendo pro Canarinho na segunda-feira. Aí ele falou assim, Caladinho, hoje eles vão te mandar embora. Porque eu tive um sonho e você vai falar desse jeitinho pro seu velho lá. E eles vão te mandar embora. Aí eu cheguei na segunda-feira pro seu Hélio. Falei, seu Hélio, seguinte. Não é bom, porque a minha fé é diferente da de vocês. As pessoas querem saber da minha fé. E eu não posso mentir, eu tenho que falar, eu tenho que pregar sobre minha fé.
Eu leio a Bíblia porque eu estou estudando no curso de teologia que eu estou fazendo. As pessoas querem entender também um pouco mais do que eu estou estudando. Então, não é viável para vocês me terem aqui. Então, o que o senhor acha de fazer um acordo? Falou, tudo bem. Trabalhei com meus pais. Como que eu ia conseguir um emprego com a carteira profissional? Estava numa loja que meu tio estava trabalhando, de vendedor de carro. Aí estava lá, já era tardezinha. Aí eu estava lá mexendo no computador e eu achei um site de uma empresa que trabalha no ramo de segurança. E eu fiquei vendo aquele site e tal. Aí meu tio olhou para mim assim e falou assim, Caladinho, por que você não manda um currículo para essa empresa aí? Não tem um trabalho conosco aí? Falei, tem. Manda seu currículo aí, rapaz. Deus é bom. Aí, sem nada a perder, já desempregado um bom tempo, mandei o currículo. Escrevi o currículo, mandei para lá. 10 minutos depois eu recebo uma ligação. A empresa que eu tinha acabado de mandar currículo. Falou, daí, você pode estar aqui amanhã para uma entrevista de emprego? Falei, posso. Que horas eu posso estar aí? Você pode chegar aqui antes das 6 da manhã? Falei, eita. Pô. Falei, posso. Aí eu fui. Aí eu fui para casa no outro dia. Chegando lá, 5h40 da manhã, simplesmente o supervisor já estava lá. Ele abriu a porta para mim e falou para os demais seguranças que estavam lá: chegou a sua rendição. Eu só vou conversar com ele um pouquinho lá e ele já vem render vocês, vocês passam o serviço para ele, que ele vai trabalhar com a gente a partir de hoje. E graças a Deus, aí mais uma bênção alcançada. Meu primeiro emprego. E Deus foi transformando minha vida. Então, eu fazia parte da Assembleia de Deus, e ali eu comecei a galgar, passaram-se aí, chegamos aí no ano mais ou menos de 2017. Já no auge do meu sonho, né? Tinha aqueles a parte do ministério pastoral, a igreja se mobilizando, os pastores. E ali eu comecei a perder o interesse por algumas coisas. Daí, desculpa te interromper, mas o som aqui tá travando bastante. E você só tem mais 5 minutos. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Então, aí eu fui levando, aí teve, alguns anos após, meu pai faleceu, todos já sabem, aí teve o falecimento do meu tio, né, o falecimento do Isaías, foi um baque muito grande, e eu sempre tive um defeito que eu não me deixava ouvir. Eu era muito bom em ouvir pessoas e aconselhar pessoas devido ao meu ministério pastoral, ao meu...
teve algumas perdas, algumas desilusões, e sempre me fechando. Eu não me recordo aqui o ano que aconteceu, eu ia falecer, foi acho que uma das principais perdas que eu tive, e eu não queria sofrer, porque eu não me achava no direito de sofrer. Porque eu falava, se alguém tiver que sofrer, se alguém tiver que passar uma dificuldade, porque eu não achava justo eu ficar triste, sendo que elas não estavam tristes. Estavam, claro que estavam, mas Deus tinha confortado. Então, eu não achava justo. E somando, eu comecei a perder motivação. Eu comecei a perder interesse pelas coisas. E eu, no auge, quase sendo ungido a pastor, eu decidi dar uma virada na minha vida. Eu decidi sair do movimento pentecostal. Porque, como pastor, na igreja evangélica, principalmente na igreja pentecostal, ela tem uma primícia de dar honra a quem tem honra. Estava reunido com pastores, com liderança, e eu comecei a observar coisas que eu não achava certo. Para isso, eu fui engolindo isso. Eu fui deixando. Aí começou a juntar percas pessoais, desilusões pessoais, cuidar com o ministério. Aí eu passei no pastor assim, eu não refugiei na Igreja Batista. Não tenho nada contra a Igreja Batista. Tem muitos batistas aqui. Eu amo a Igreja Batista. Amo a Igreja Batista. Mas a tia Célia foi uma das pessoas que falaram caladinho. Essa não é uma boa escolha. Não cabe agora você mudar de igreja. Mas eu queria fazer mais nada. E na Igreja Batista é diferente da Igreja Pentecostal, porque na Igreja Pentecostal, para você ser ungido a pastor, há vários quesitos. Por exemplo, chamado. Você tem que ter o chamado pastoral. Com o reino. Na Igreja Batista, além de tudo isso, você precisa ter um curso, uma graduação de teologia. Então, ou seja, eu me mudei para Batista para não ter que fazer praticamente nada. Conversei com o pastor, falei, pastor, não quero fazer mais nada. Apenas ficar no coral. O coral está de bom tamanho. E ali eu fiquei no coral. Chegando em 2017,
as dificuldades aumentaram, a perda de motivação aumentou, sentimento de culpa. Eu comecei a fazer alguns questionamentos de mim mesmo. Eu falei, por que todo mundo recebe e eu não recebo? Né? Eu falo isso em não questão financeiras, mas questão de milagres, bênçãos, essas coisas. Por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Por que Deus abençoa uns e Deus não me abençoa? Por que Deus ama as pessoas e Deus não me ama? Então eu comecei a ter esse sentimento de culpa. Espiritual muito grande. E ali eu comecei a me isolar. Comecei a me fechar. Mas aí eu comecei a me fechar cada vez mais. De tudo. Parei de cantar, apenas era membro da igreja. Depois de um tempo, deixei de ir à igreja. Comecei a ir mais em casa. Aí te perguntavam, daí, vamos à igreja? Eu falava, ir à igreja para quê? O que Deus está fazendo na minha vida? No momento só é perca. No momento só é derrota. Então, se for para viver derrotado, eu vou viver em casa. E aí eu comecei a me isolar cada dia mais. Então, chegou o momento que eu estava do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Não falava com ninguém. Está aqui o Wellington de prova disso. O Wellington acompanhou de perto. Eu não falava com ninguém. Eu ia trabalhar e era quieto o dia todo. Aí vocês perguntam, como que isso começou? Não sei. De repente, eu chego na empresa. Eu era uma pessoa brincalhona, bagunçava com todo mundo, brincava com todo mundo. Aí, de repente, numa sexta-feira, eu chego na empresa e do nada, vem uma tristeza fora de sério, vem uma dor fora de sério, que eu não consigo explicar de onde vinha essa dor, e eu não queria falar com ninguém. Eu não queria conversar com ninguém. Então, eu trabalhava totalmente calado, sem dar um ar. Vinha para casa, chegava em casa, me trancava no quarto, apagava as luzes e virava a noite inteira, porque eu não conseguia dormir. Não tinha sono. Eu não tinha sono. Então ficava isso. Eu ia trabalhar sem dormir. Voltava para casa, não dormia. Ia trabalhar sem dormir. Voltava para casa, não dormia. E sempre sozinho, sempre solitário. Quantas vezes eu cheguei na empresa, no RH da empresa, e falei, eu quero ser mandado embora, eu quero pedir as contas. Só que quem estava no RH da empresa? O senhor Wellington. Caladinho. É isso mesmo que você quer? Pensa direitinho. Ele me falava os prós e os contras. E ele falava, vai para casa. E amanhã, se você tiver com esse mesmo pensamento, a gente vê o que faz.
Isso não foi uma vez. Isso foi várias vezes. Várias vezes eu ia bater na porta dele para pedir as contas. E Deus foi tão bom que na maior crise da minha vida, colocou o Wellington lá dentro para que eu permanecesse naquele lugar. A dor é tão grande. Aí já estamos no ano de 2019. A dor era tão grande. A fé já não existia mais. Eu já não acreditava mais em ninguém. E eu cheguei à conclusão: a vida não vale a pena. A vida não vale a pena. Para viver uma vida assim, eu não quero viver. E num dia, numa sexta-feira, eu saindo do serviço às 4h20 da tarde, eu tomei a terrível decisão de tirar minha vida. Eu saí, coloquei um fone de ouvido com som alto ligado e fui em sentido ao metrô Barra Funda. Eu trabalhava ali na ponte da Casa Verde, Avenida Ordem e Progresso. Não quis atravessar na faixa. E eu percebi o vento no rosto dos carros passando, dos ônibus passando, dos caminhões passando. Mas eu cheguei do outro lado. Sã e salvo. Para a glória de Deus. Fui para casa com um único pensamento: eu não presto nem para morrer. Eu não presto nem para morrer. E eu falava: Deus, se o Senhor me ama, me deixa morrer. Se o Senhor me ama, me deixa morrer. Isso vai ser uma prova do seu amor por mim. Passou uma semana. E novamente, na sexta-feira. E naquela semana, eu pedi as contas também. E o Wellington me deu as contas. E na sexta-feira, eu falei: hoje vai ser o dia. Quinta-feira de madrugada, de quinta para sexta, eu escrevi 3 cartas de despedida. Escrevi uma carta para minha mãe, uma carta para a tia Célia e uma carta para o Wellington. Que eu queria de fato. Eu queria de fato morrer. Saí. E eu estava decidido. Já que eu não tinha conseguido morrer de... Falei: agora eu vou fazer mais eficaz. Eu vou pular da ponte da Casa Verde. Falei: se não morrer, aí é que eu sou ruim pra caramba mesmo. E eu me lembro que eu passei o dia inteiro quieto, totalmente quieto na sexta-feira. Mas Deus coloca pessoas na sua vida que percebem as suas angústias. E essas pessoas que trabalhavam comigo foram até o Wellington e colocaram para o Wellington a preocupação que estavam comigo. E eu recordo que eu estava saindo do serviço, estava atravessando a rua para pegar o guarda-reio para subir até a ponte da Casa Verde.
um caminho totalmente ao contrário do que eu faço para ir para casa. Eu estava certo que ali era o fim. E o meu celular toca. E eu era uma pessoa que naquela época não queria saber de celular. Não queria saber de mensagem. Mas eu resolvi abrir o celular e ver a mensagem que tinha chego. E o Wellington tinha me mandado uma mensagem. Eu gravei o nome dessa menina até hoje. Lismara Moreira, chama o nome dela. Ela tem um canal no YouTube chamado Canal Fala Sério. E nesse vídeo que o Wellington me mandou, ela estava contando um testemunho dela. E ela estava internada, porque como eu, ela tentou tirar a própria vida dela. E ela estava internada, ela já tinha feito lavagem estomacal. E no testemunho dela, ela contando que naquele momento que ela estava internada, dentro do quarto, um médico entrou e perguntou para ela: filha, o que você fez? E ela contou para o médico os problemas, e eu comecei a me identificar com aqueles problemas. Falei, caramba, mano, ela está contando a minha vida. E ela falou que o médico foi do lado da máquina onde mede os batimentos cardíacos e disse para ela: filha, você sabe o que significa esses batimentos cardíacos? E aquele médico falou para ela: esses batimentos cardíacos significa que se na vida você não tiver altos nem baixos, você morre. Se você não tiver altos e baixos, você morre. E ouvindo aquele testemunho, já sentado no guarda-reio da ponte, não na ponte, mas no acesso, eu simplesmente mudei o rumo e fui direto à minha casa. Um choro compulsório, e cada vez que o vídeo acabava, eu voltava o vídeo, e o vídeo acabava, eu voltava o vídeo. Enfim, eu vinha assistindo o vídeo do metrô Barra Funda até a minha casa, e ninguém entendia nada no metrô, todos perguntavam o que eu estava sentindo, que era um choro compulsório. E eu cheguei em casa naquele dia, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquelas 3 cartas, rasgá-las, porque eu tinha tomado uma decisão ali. Eu precisava de ajuda. No domingo, eu fui buscar minha mãe na igreja. Ela tinha ido para o culto da Igreja Batista, eu fui buscar ela, e na volta, eu falei: mãe, eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo. Preciso de ajuda, porque se eu não tiver ajuda, eu vou fazer besteira de novo. Eu vou tentar fazer besteira de novo. Porque desse jeito que tá, não dá para continuar. E na segunda-feira, ela me ligou no trabalho, falou: consegui um psicólogo, vai lá no psicólogo. Fui no psiquiatra. Fui no médico psiquiatra, e lá foi diagnosticado depressão severa. É a primeira vez que eu estou contando testemunho sobre isso. É a primeira vez que eu estou me abrindo sobre isso. Algumas pessoas já sabem, o Wellington já sabe, minha mãe já sabe, minha tia já sabe, mas que eu estou abrindo abertamente aqui é a primeira vez.
Até minha mãe me perguntou hoje, quando eu falei que eu ia trazer a palavra, mas você vai falar sobre isso? Falei, se Deus me curou, se Deus me libertou, é para que o nome dele seja glorificado. Enfim, eu comecei esse tratamento, foi difícil, né? Você, para quem não está acostumado a se abrir com pessoas, né? Foi difícil. Foi me receitado o remédio, tomei o remédio. Mas resumindo, hoje, para a glória de Deus, faz quase 2 meses que eu tive alta de todos os médicos. E eu estou curado para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Então, eu queria voltar à primeira fala, para estar encerrando a minha fala, que o Érico já está me cobrando ali, que até meia-noite tem tempo. Então, eu queria só voltar de novo. Né? Então, Mateus 11, 28 ao 30 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu deixei meu orgulho de lado e voltei ao encontro com o Senhor, foi onde eu senti alívio. Quando eu busquei ajuda em Deus, na família, nos amigos, foi onde eu senti alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo ficou mais leve na minha vida. As coisas se tornaram mais claras quando eu entendi que realmente Jesus me amava. Quando eu tive certeza que Jesus me amava, por tudo que veio acontecendo, pelas pessoas que ele colocou na minha vida, pelos amigos que ele colocou na minha vida, amigos que se compadeceram de mim, amigos que me ligavam, Odair, se você precisar de ajuda, estamos aqui. Amigos que não me deixaram sair do emprego. Isso foi uma grande prova do amor de Jesus para com a minha vida. E para resumir tudo isso, eu entendi que o que eu estava passando era apenas pedaços da vida. E existirá momentos na nossa vida que nós estaremos por cima. E também haverá momentos que nós estaremos por baixo. Salmo 30, versículo 5, parte B diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu puder te dar um conselho, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você passou pelo que eu passei, eu não sei se você está passando ou se você tem algum amigo que está passando a mesma coisa que eu passei. Se eu puder te dar um conselho, eu te dou 2 conselhos apenas. Apenas confie no Senhor. Entregue o seu caminho a Ele. Se abra com as pessoas. Comunique as suas dificuldades aos santos, conforme diz a palavra. E que cada testemunho contados nesta live e outros ainda que serão contados seja uma prova do amor de Deus em nossas vidas para a edificação da minha e da sua fé. E eu gostaria, meus irmãos, se eu conseguir fazer isso, eu gostaria de cantar um hino, de adorar o Senhor com um hino. Esse hino ele foi composto por uma pessoa que eu amo pra caramba. E esse hino ele retrata o meu testemunho. Esse hino retrata a glória de Deus na minha vida. E eu não poderia encerrar o meu depoimento de fé sem cantar essa mensagem que o Isaías, por intermédio de Deus, nos abençoou.
Então, eu não consegui colocar playback, né? Então, vai no gogó. E que Deus seja glorificado. Cada momento que passa é um pedaço da vida. Tempo que passa voando sem nos esperar. Deixa suas marcas profundas na vida da gente. Marcas que só Jesus Cristo consegue apagar. Eu já passei por pedaços da vida. Longe da graça de Deus, alegria não há. Pois que não tem Jesus Cristo, padece de fato. Vai se perdendo e morrendo cada vez mais. Cristo é a esperança, o bálsamo santo, que cura a ferida, enxuga o pranto, renova o sonho, transforma o coração. Basta apenas um gesto ou uma palavra para ele fazer parte da nossa vida, encher nossa alma de paz e consolação. Se algo está tentando afundar o seu barco, vento contrário que vem para nos abater, hoje ele quer acalmar essa tempestade. Estenda a mão e desfrute dessa verdade. A confiança em Cristo trará esperança de uma nova história, um novo amanhã. Deixe para trás esse medo e esqueça o passado, e entenderás que é mais fácil com Deus ao seu lado. Cristo é a esperança, o bálsamo santo que cura a ferida e enxuga o pranto, renova os sonhos, transforma o coração. Basta apenas um gesto ou uma palavra para ele fazer parte da nossa vida, encher nossa alma de paz e consolação. Cristo é a esperança, o bálsamo santo, que cura a ferida, enxuga o pranto, renova os sonhos, transforma o coração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Desculpa as desafinações, mas a emoção toma conta e seja o que Deus quiser. Glória, está com você, mano. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Eu sou muito feliz, né, por tudo que aconteceu. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Muito obrigado aí. Continua firme, que Deus continue te usando, te abençoando. E tia Célia, você está por aí, Célia? Você pode orar por nós? Amém, Wellington. Eu não sabia dessa carta aí não, hein, Caladinho? Misericórdia. Mas sou grata a Deus por tudo que Ele fez. Só sei te dizer que orei muito pela sua vida. E o Senhor, Ele não desampara a gente. A oração do justo pode muitos seus efeitos. E nós não somos justos por nós mesmos, amém? Somos justificados pela cruz. Então vamos orar a Deus agradecendo por tudo. Senhor, nosso Pai, nós te adoramos. Nós te louvamos por tudo, Pai, por esse testemunho maravilhoso nessa noite. Nós podemos sentir o seu amor bem de perto, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fizeste na vida do Caladinho, meu sobrinho querido, aleluias. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Wellington, que tem sido bênção na vida dele, na vida das pessoas. Pai, continua, Senhor, com o seu povo, abençoando grandemente cada um, nas suas necessidades, Pai, e usando cada um naquilo que o Senhor tem preparado, Senhor.
Muito obrigado por todas as coisas, pela nossa salvação em primeiro lugar, por nos manter, Senhor, com fôlego de vida, e que em todos os momentos sejamos verdadeiros adoradores do seu nome. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, e a Ti nós agradecemos por tudo. Amém, Senhor.